Olá, meu nome é Eduardo, eu tô aqui com a Ana Paula, gerente nacional do projeto NAF, e hoje, dando continuidade à série de cursos que a gente gravou, a gente vai falar sobre como estruturar o NAF. Hoje é a aula 3 de estruturação. Ana, deve dar muito trabalho estruturar um NAF, né? Não, estruturar um NAF não é tão difícil quanto parece. E por essa aula, vamos dar um passo a passo das ações necessárias para que um NAF possa entrar em funcionamento em uma instituição de ensino. O primeiro passo é o acordo de cooperação técnica. E onde as instituições de ensino podem encontrar o arquivo do acordo de cooperação técnica, Edu? O acordo de cooperação técnica vai estar lá no Drive. Para encontrar todos os documentos que a gente fala, você precisa acessar a plataforma do Cubus. A faculdade, quando ela entra em contato com o NAF e se interessa pelo projeto, o primeiro passo é levar essa minuta do acordo de cooperação técnica para o jurídico da universidade para ser aprovado, para então a instituição de ensino poder firmar a parceria com a Receita Federal. Após a aprovação do termo de cooperação técnica, é programada uma cerimônia de assinatura entre a faculdade, a universidade e a Receita Federal. Esse acordo geralmente é assinado pelo reitor da universidade e pelo delegado da Receita Federal da jurisdição do núcleo. Importante dizer que há alguns núcleos, grandes grupos, que já autorizaram suas unidades a formalizarem o NAF com a Receita Federal. Então, se houver alguns coordenadores, professores de universidades do grupo Croton, Estácio ou Laureate, só basta procurar o representante NAF da delegacia da jurisdição e dar início à parceria por meio da assinatura do acordo de cooperação técnica. Se você tiver em dúvida se por acaso a sua universidade já tem isso assinado ou não, você também pode procurar o representante NAF, porque ele vai te ajudar a começar a estruturar esse processo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a cerimônia de assinatura. Essa cerimônia, ela marca fundamentalmente para os alunos o momento no qual o NAF começa a, de fato, ser apresentado para eles. É quando eles terão a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto, ouvindo alguém da Receita Federal falar sobre ele. Para isso a gente tem algo que a gente chama ou de aula ou de palestra magna, que é uma palestra sobre educação fiscal e o NAF. O que a gente tenta fazer é contextualizar o NAF dentro de uma instituição de ensino. O que a gente, enquanto Receita Federal, está interessado e fazendo parte dessa parceria. E também para despertar um pouco mais do interesse e curiosidade dos alunos. Após a cerimônia, a gente sempre publica uma matéria no Informe-se, que é uma publicação, um jornalzinho interno nosso, da Receita Federal, no sítio da Receita e no sítio da Rede NAF, dando publicidade ao evento. O próximo passo é a forma como o NAF integrará o curso de Ciências Contábeis ou Comércio Exterior. Há instituições que optam pela forma de disciplina, outras, curso complementar. Há também universidades que inserem o NAF em seu currículo na forma de estágio. Há ainda faculdades que mesclam disciplina com estágio. Fica a critério de cada universidade a forma como o NAF integrará o seu curso. Para ajudar a decidir, é bom conhecer as duas modalidades de funcionamento do núcleo. Pode funcionar tanto como núcleo de estudo, como quanto atendimento. A nossa experiência tem mostrado que, no geral, o que funciona mais é partir do núcleo de estudo e ir para a parte de atendimento. E eu vou tentar explicar um pouco por que isso funciona melhor. O núcleo de estudos foi quando a gente tentou, o que a gente estruturou para treinar o aluno. Uma das coisas mais importantes é assim, se o aluno vai conversar com a comunidade sobre assuntos que são do fisco, ele precisa, no mínimo, entender a língua que o fisco fala. Ele precisa conseguir entrar lá no nosso sítio, olhar as nossas publicações e entender aquilo que a gente está falando para conseguir traduzir. Então o que a gente pensou? Que língua que a gente fala? Nós somos uma casa estritamente legalista, então a língua que a gente fala é a língua do direito tributário. Então um dos primeiros cursos que o aluno vai ter vai ser o quê? Noções de direito tributário. Para ele começar a entender, diferenciar o que é imposto, o que é tributo, conhecer um pouco mais sobre essa língua que a gente fala, noções de direito tributário.
Como ele vai trabalhar bastante no nosso sítio da Receita Federal, ele precisa ter grandes noções de autoatendimento, para entender como é que funciona o nosso autoatendimento. Precisa ter um pouco de conhecimento sobre a estrutura da Receita Federal para poder compreender e passar para as pessoas por que eventualmente uma certidão não pode ser feita na hora e precisa de 10 dias para ser feita, qual é o fluxo que segue essa certidão e, por último, noções de atendimento e educação fiscal. Claro que uma das mais fundamentais é entender educação fiscal, porque esse é um projeto no qual a educação fiscal é muito importante. Como é que está estruturado esse curso? Apostila, slides, avaliações e videoaula, tudo isso disponível lá na nossa plataforma. Para a gente entender um pouco, né, por que a gente passa para a parte de atendimento, a gente precisa falar sobre um conceito que é muito presente para a vida do aluno. Se você por acaso está assistindo e é professor, já sabe que o teu aluno quer o quê? Um conhecimento que ele diz que é prático. Professor, dá alguma coisa prática. E o que o aluno quer dizer com isso? Que se não for prático, ele vai esquecer. A gente tem visto que funciona como uma matriz entre utilidade e tempo. Aquilo que o aluno encontra utilidade, fica mais tempo na cabeça dele. Por isso, se a gente perguntar, aluno, você aprendeu mais no estágio ou na faculdade? Quase que com certeza a resposta vai ser estágio. Isso não é necessariamente verdade, mas é que como no estágio, aquilo que você aprende é o que você põe em prática, no geral fica mais na cabeça aquilo da prática. Então, para que vai servir essa parte que a gente chamou de atendimento? Exatamente para colocar em prática os conhecimentos obtidos no núcleo de estudos. Então, você vai conhecer tudo isso, sentar, estudar, conhecer bastante sobre a Receita e como é que a gente faz para assegurar, ou pelo menos para ter um pouco mais de garantias, que esse conhecimento fique retido na cabeça do aluno. Coloca o aluno na parte prática. E qual é a nossa entrega no atendimento ao cidadão? Então, o que a gente tenta com o NAF? O NAF visa evitar que o contribuinte chegue a ter um problema com a RFB. Então, o cidadão orientado pelo aluno NAF, ele deixa em dia todas as suas obrigações para com o fisco e não chega nem a ser chamado pelo fisco para prestar um atendimento sobre um determinado assunto. Então, o NAF evita que o problema aconteça para o cidadão. E como que os alunos começam, Edu, a treinar o NAF na universidade? Bom, aí vale a pena a gente continuar insistindo nessa questão do que se trata o atendimento. Porque assim, até na Receita Federal, muitas vezes quando a gente fala assim, o que é o atendimento da Receita? É a solução de um problema? Não necessariamente. Assim, o atendimento é a solução de um problema, mas é também uma orientação e é também uma informação. Então, que tipo de atendimento que é prestado pelo aluno? Primeiro, um atendimento de educação, para que a pessoa possa conhecer e evitar, inclusive, que ela venha a ter problemas futuros. Vamos pensar num caso dos mais tranquilos, por exemplo, entrega da declaração de imposto de renda. Adianta você saber este ano, em janeiro, que você vai ter que entregar a declaração de imposto de renda? Claro que não, porque para este ano você vai usar justamente os documentos do ano passado. Então você teria que saber desde 1º de janeiro do ano passado que você entregaria a declaração de imposto de renda para que você pudesse, desde então, vir recolhendo esses documentos para poder preparar a sua declaração de imposto de renda. Um outro importante é a assistência tributária, ajudar as pessoas que têm alguma dúvida, alguma questão com relação à assistência tributária. E por último, a inserção fiscal, para que as pessoas comecem a cada vez mais participar do mundo do fisco. Descobrir quais são essas possibilidades, o que pode ser feito para ela em termos de fisco. Vamos pegar alguns exemplos de atendimento para ficar tranquilo. Claro que assim, pode ser que a tua instituição de ensino esteja num lugar onde assim, a população toda já tenha um contato muito grande com a faculdade e já naturalmente vá para lá. Então você já tem um fluxo bacana para o teu aluno. Mas vamos pensar assim, se a gente pensar só na faculdade, será que existe fluxo? Vamos pensar primeiro nos alunos de educação física. Se você faz o curso de educação física, o que você aprende? Bom, você aprende sobre educação física. Você vai aprender alguma coisa sobre o mundo do fisco? Provavelmente não. E você precisa? Talvez quando você vai procurar um emprego, alguém diga assim para você, olha, a gente aqui não contrata ninguém, você precisa ser autônomo, você quer abrir uma empresa? E aí, ou você abre a empresa sem conhecer nada, teu aluno vai abrir essa empresa sem conhecer nada, ou ele pensa assim, olha, já que eu não sei como é que é e é muito difícil, acho que eu nem vou abrir essa empresa e acaba perdendo esse emprego. Então dá para criar módulos assim, direcionados para cada grupo específico de alunos de acordo com o curso.
Um outro grupo importante é o empregado doméstico. Tem muita gente que ainda não compreende como é que funcionam as obrigações principais e acessórias em relação ao empregado doméstico. Nem o empregado doméstico, nem o empregador doméstico. E um outro exemplo importante é o MEI. A gente, como governo, fez um esforço imenso para que as pessoas se regularizem, mas além de se regularizar, é importante que a pessoa se mantenha regular uma vez que ela tenha optado pelo MEI. Faz parte dos serviços oferecidos pelo NAF essa lista que aparece em um dos questionários que está disponível no sítio da RFB, que já tratamos em outras aulas e que vamos explicar com mais detalhes nesta aula de estruturação. Por ora, basta saber que, para o serviço poder ser oferecido pelo NAF, ele deve estar de acordo com a essência do projeto, ou seja, atender o cidadão que possui menos acesso à informação e o micro e pequeno empreendedor. Se nós oferecermos todos os serviços da Receita Federal em um NAF, estaremos invadindo a área de alguns escritórios de contabilidade, o que não é o objetivo do projeto. Então, os serviços oferecidos no NAF são aqueles que atendem aquele público que não possui acesso a um escritório de contabilidade. E as decisões de como esse atendimento será prestado também fica a critério da instituição de ensino. Então, o horário em que será prestado atendimento no NAF, os dias da semana em que o NAF funcionará e quais dos serviços oferecidos pela Receita Federal em um NAF serão escolhidos, serão definidos pelo coordenador do NAF da instituição de ensino. Vamos esclarecer isso um pouco melhor. O que eu quero dizer com serviços aí ofertados? A gente tem aquela lista toda de serviços, então você precisa ofertar todos aqueles serviços? Não, você vai ofertar aqueles serviços que fizerem sentido aí para a tua instituição de ensino e para os quais os teus alunos estejam preparados. Ah, mas então toda vez que eu colocar um serviço novo, eu preciso continuar com o anterior? Não, é uma decisão sua, é uma decisão da instituição de ensino. Às vezes eu posso ter um serviço, colocar depois mais 2 serviços, tirar um serviço, porque eu percebo que eu coloquei, ele foi bastante usado e agora não tem quase ninguém usando, eu deixo de treinar meu aluno com esse serviço e passo a treinar com outro serviço. Essas decisões todas são decisões da instituição de ensino. E elas costumam ser regionais também, não é, Eduardo? Isso. Há lugares em que há pescadores e há estado que não faz sentido o aluno fazer uma inscrição na matrícula SEI para um pescador. Há lugares em que há muitos imóveis rurais e há estados em que o NAF não atende esse tipo de público. Então, é uma decisão da universidade de acordo com o que ela deseja para o aluno que vai chegar ao mercado de trabalho e também com as características da localização desse núcleo. Até, Ana, o conceito de hipossuficiente. A gente tem dito assim, ó, o hipossuficiente, a gente diz assim, ó, é claro, é a pessoa que não tem recurso, mas é também a pessoa que tem um pouco de recurso, mas cujos escritórios de contabilidade da região não tem interesse em atender. Por isso que é tão importante, a gente falou na aula anterior, as parcerias. É importante que a instituição de ensino converse com esses escritórios para tentar entender qual é esse público que eu tenho, além do hipossuficiente, que efetivamente não tem dinheiro nenhum para pagar, e que até teria um pouco de dinheiro para pagar, mas cujos escritórios não têm interesse. Outro detalhe bastante importante no momento de iniciar o atendimento é fazer com que os alunos, antes de abrirem das portas da universidade serem abertas para a comunidade, atendam o público interno. Ou seja, os próprios estudantes, como Eduardo já explicou, com o curso de educação física, por exemplo, e também os funcionários da instituição de ensino. Depois que eles estiverem treinados e seguros no atendimento nessa parceria com o público interno da universidade, é o momento de se abrirem as portas da universidade para que o público externo também possa ser atendido pelo NAF. Não é necessário, de novo, vale a pena falar isso, não é necessário que o NAF inicie suas atividades com todos os serviços ofertados pela Receita. Eles podem ser inseridos conforme os alunos forem sendo capacitados. Ana, agora que a gente já entendeu um pouco melhor, assim, qual que é a estrutura física necessária para a gente montar esse NAF? Então, Edu, a faculdade já assinou um acordo de cooperação técnica, já definiu como o NAF vai fazer parte do seu curso, se disciplina, se estágio, se curso complementar, já capacitou seus alunos,
já definiu quais os horários em que eles poderão atender, que isso também varia de região para região, já definiu, já treinou com o público interno. O que precisa então? Ter um espaço para que a comunidade possa ser atendida. Então a estrutura mínima para que esse espaço entre em funcionamento é um computador com internet e impressora, mesa e cadeira, tanto para o aluno quanto para o cidadão que está sendo atendido, e, se for o caso, um armário com chave, pois se o aluno, por um acaso, retiver alguma documentação para posterior discussão com o professor, é necessário que esses documentos fiquem seguros em um armário fechado. Para a gente entender um pouco melhor esse projeto, a gente mostra aí esse exemplo de uma estrutura física muito completa e assim, não imaginem que a gente espera que todos sejam assim. Essa estrutura nos ajuda a explicar bem o funcionamento do projeto. Vamos lá, a ideia seria mais ou menos assim, ó. Eu, cidadão, chego lá e aí eu sou atendido numa espécie de pré-triagem, um primeiro atendimento, pelos alunos dos primeiros ciclos, assim, que ainda não conhecem tanto sobre a contabilidade. Se for um assunto um pouco mais simples, que eu possa resolver sozinho, eles me direcionam lá para o autoatendimento e eu resolvo essa situação. E se for um assunto um pouco mais complicado, que exija um pouco mais de conhecimento, eu sou direcionado para conversar com os alunos de níveis mais seniores, para que eles possam me ajudar. Há também modelos menores, onde há um espaço para que o cidadão aguarde o atendimento, um espaço para ser atendido por um aluno e também computadores para autoatendimento, caso seja um serviço que possa ser resolvido pela web. E quais são os recursos humanos necessários para o NAF entrar em funcionamento? Todo NAF precisa da participação de um coordenador, que é alguém indicado pela faculdade para se responsabilizar pelo espaço e pela gerência dos alunos. E, é claro, precisa dos alunos. O período que o aluno se dedicará ao NAF é uma definição da instituição de ensino e também fica a critério de cada instituição de ensino o horário de atendimento e os serviços que serão prestados, inclusive se ele quiser dividir isso por alunos. Deixa eu explicar melhor esse pedaço. Eu quero dizer assim, ó, você pode estabelecer que segundas e quartas-feiras você vai ter um tipo de atendimento com um tipo de serviço e, por exemplo, às quintas-feiras um outro tipo de serviço, porque aí você consegue colocar mais alunos participando do projeto. Para facilitar ainda mais a estruturação do núcleo, nós preparamos um kit de boas-vindas para as universidades que decidem entrar no projeto NAF. Nesse kit podem ser encontrados modelo de regulamento do NAF para a universidade, um referencial para que as instituições de ensino acompanhem o que é o projeto e as formas de como estruturá-lo, um material explicativo sobre a plataforma utilizada para a capacitação dos alunos, videoaulas para exemplificar núcleos que já estão em funcionamento, apresentações para que possam ser mostradas para os alunos, reitores, as instituições, o que é o projeto NAF, um material de identidade visual para o projeto e folhetos de divulgação. E falando um pouco sobre material de identidade visual, a gente tem aí as coisas que a gente preparou. A gente preparou uma camiseta com o logo do projeto que pode usar. Tem um banner que aparece aí, ó, também com o logo do projeto. De todos esses, provavelmente os dois mais importantes são os que eu vou falar agora. Importância eu quero dizer assim, aquele que o aluno fica mais apegado. O primeiro é o crachá. Por que o crachá é importante? Justamente para que qualquer pessoa que entre na faculdade consiga identificar com facilidade que aquela pessoa com quem ela está falando sobre os seus assuntos fiscais e tributários se trata de um aluno do NAF. E o outro elemento muito importante é um cartão de visitas que a gente sugere que sempre que possível que as universidades façam, porque isso facilita muito. Às vezes a pessoa é atendida por um aluno, gosta bastante do atendimento e indica para outra pessoa para que ela seja atendida pelo próprio aluno. Ainda sobre o kit de boas-vindas, o folheto de divulgação, ele é editável e nele a universidade pode incluir seu nome, quais são os serviços prestados em seu NAF, dias da semana em que há atendimento e o horário em que os alunos estão lá para atender a comunidade. Esses folhetos podem ser deixados nas unidades de atendimento da Receita Federal e os atendentes da Receita Federal, quando se deparam com um cidadão que faz parte do público-alvo do NAF, ele indica quais são os núcleos em funcionamento naquela jurisdição.
Ainda nessa fase de estruturação, é muito importante que os coordenadores nos transmitam as informações solicitadas por meio dos questionários que estão disponíveis no sítio da Receita Federal. O questionário do coordenador deverá ser preenchido sempre que o NAF passar da modalidade de grupo de estudos para a modalidade atendimento. Nele, o coordenador nos informará quais são os serviços que serão prestados naquele núcleo, o endereço do NAF, dias da semana em que há atendimento, os horários de prestação de serviço e, muito importante, quais são os serviços que são prestados naquele núcleo. Esse questionário só deverá ser preenchido novamente quando houver alguma alteração. Por exemplo, um NAF começa prestando serviços de imposto de renda pessoa física, MEI e cadastro. Depois de algum tempo, o coordenador entende que os alunos já estão aptos também para preencher em PERDCOMP. Então, esse questionário é preenchido novamente e nos enviada a informação que, a partir daquela data, o NAF também está preenchendo pedidos de restituição e compensação. O ficha de atendimentos deve ser preenchido para cada atendimento que um aluno NAF efetua para um cidadão no núcleo. Por esse questionário, nós teremos conhecimento de quais são os serviços mais procurados em um NAF, saberemos qual é a quantidade de pessoas que estão procurando os núcleos e poderemos investir ainda mais no projeto baseados nessas informações. Esse questionário deve ser preenchido e transmitido para a RFB no período de 1º de março a 30 de junho, no primeiro semestre, e no período de 1º de agosto a 30 de novembro, no segundo semestre. Há ainda o questionário pesquisa entre usuários NAF. De vez em quando, o aluno deverá escolher aleatoriamente alguns cidadãos que foram atendidos no núcleo e pedir para que eles preencham este questionário. Por meio dele, teremos como medir se os cidadãos estão satisfeitos com o projeto e melhorarmos ainda mais os serviços que estão sendo oferecidos para a população. Há também o questionário do estudante. Esse questionário só deverá ser preenchido quando o estudante terminar sua participação no núcleo. É por meio desse questionário que nós saberemos se a participação dele no NAF valeu a pena. Os estudantes nos mostrarão quais foram os conhecimentos obtidos durante a prestação de serviço em um NAF. E agora falta a gente falar como é que a gente consegue desenvolver esse núcleo que a gente quer montar aí. Primeira coisa importante é criar e compartilhar boas práticas entre os núcleos para alavancar o conhecimento dos alunos. A gente acha fundamental que os núcleos conversem entre si. Se você está pensando em montar um núcleo, encontre um outro que já existe para saber como é que foi, o que eles acham que funciona, o que você acha que dali você pode adaptar para você. Manter uma rotina de palestras técnicas e workshops. Isso é muito importante porque acaba atraindo alunos novos e acaba mantendo os alunos que estão lá sempre atualizados com relação ao material. Manter um calendário de visitas às unidades da Receita Federal, já que todos os alunos NAF têm a possibilidade de conhecer um pouco melhor sobre a Receita. Envolver os outros apoiadores, o CRC, a Fazenda Estadual, o SEBRAE e os escritórios, e criar uma rede de coordenadores de curso, justamente para que você possa conversar com os outros coordenadores de curso também sobre o projeto. Ficamos por aqui. Para obter mais informações e também para relembrar algumas das dicas que passamos nessa aula, consultem na plataforma PubZ, www.pubz.com, o material disponível em Drive, tanto no referencial IES como o manual DRF e os outros arquivos que fazem parte do kit de boas-vindas. Com relação aos questionários, os links serão encaminhados para os coordenadores das instituições de ensino. E por meio destes links, eles acessarão os questionários no sítio da EFB e poderão transmitir as informações que foram solicitadas. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima.